Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Rafaela Campos: você poderia dizer um pouco sobre o amigo imaginário na infância? Pois é, Rafaela, esse é uma coisa mais ou menos típica. Muitas crianças desenvolvem num determinado momento um personagem que às vezes deriva de um desenho animado, deriva de uma história infantil, ou às vezes é criado assim completamente pela própria imaginação daquele sujeito. Isso obedece a um processo que foi muito bem descrito pelo psicanalista inglês Donald Winnicott, né? Eu ia sugerir esse trabalho, Brincar a Realidade, né? E também os textos do clássico da pediatria a psicanálise, onde em vários deles ele vai explorar o que seriam essas experiências de transicionalidade. Experiências em que se cria um espaço entre a criança e o outro, e é um espaço produtivo de indeterminação. É um espaço onde os limites do outro e os limites de si, eles são elaborados não sem alguma agressividade, não sem alguma intrusividade, não sem aquilo que o Winnicott chama de falso self, por exemplo, que é toda a produção que a gente vai inventar, se inventar, para responder àquilo que a gente acha que o outro espera de nós, né? Então, o amigo imaginário, ele poderia, assim, ser aproximado de um momento em que a criança está descobrindo, em termos, assim, lacanianos, que ela não é o falo da mãe, que ela não é tudo que os pais desejam, que existe um outro lugar para ela no mundo. Nesse momento ela experimenta uma solidão. Ela experimenta uma espécie assim de queda, de separação daquilo que ela achava, né? Daquele lugar que ela, inclusive a partir dessa experiência, vai começar a nutrir, a imaginarizar, a às vezes idealizar, né? Como um lugar assim perdido. Nesse momento então de separação, ela cria objetos, né? Ela cria, por exemplo, objetos transicionais. Um paninho, um ursinho, uma pedra, um travesseiro, do qual ela não se desgarra. Ela anda com aquilo para cima e para baixo, aquilo é um apaziguador, aquilo é condição para que a angústia não emerja, aquilo é parte e extensão dela, como um dia ela teria sido parte e extensão da mãe ou daqueles que cuidaram dela. Uma descoberta importante para a criação do amigo imaginário é associada a isso, é esse momento de separação, esse momento de queda, em que a criança começa então a se fazer algumas perguntas sobre quem é esse outro, mais além do que ela pode ver. O que sabe esse outro, mais além do que esse outro conta para ela. Ou seja, esse espaço de criação da intimidade, esse espaço de criação de um si, de um self, e ele muitas vezes vai se apoiar então no desdobramento de um amigo imaginário, né? Quem que é? Alguém que faz a função de um duplo, faz a função de um espelho, faz a função do que esse teria sido para o outro no momento em que ele estava assim mais junto, mais identificado com as suas figuras primárias. Uma distinção, né, entre o objeto transicional, que como diz o Winnicott, ele não tem uma despedida, não tem um luto, ele simplesmente cai, ele desaparece, ele fez a sua função e ele deixa de existir. O amigo imaginário é uma figura que a gente pode compor com o que o Freud vai descrever como romance familiar do neurótico. Ou seja, um momento em que a criança ela especula que ela não é filha daqueles pais, que ela é filha de pessoas famosas, ou que ela foi adotada, ou que, e os irmãos costumam ser sádicos nesse ponto e dizer, não, eu vi sim, quando você foi encontrada na lata de lixo, ou quando você chegou, que foi entregue por tal pessoa, porque isso ativa essa possibilidade, que é análoga da invenção do amigo imaginário, de ter sido outro. Freud argumenta que muitos pais se sentem um pouco ofendidos com isso, como se a criança estivesse demonstrando assim um desamor na medida em que inventa outra filiação. E ela diz,
Olha, na verdade é quase que o contrário. A criança, ela tá protegendo os pais que um dia foram pessoas nobres, elevadas, potentes, muito mais poderosas do que hoje são, e que com essa derivação para uma família imaginária, a criança então sutura, a criança produz uma proteção para a sua própria fantasia infantil. O amigo imaginário então é fonte de criação, o amigo imaginário é fonte de cuidado de si. O amigo imaginário é uma função que promete, né, para esta pessoa uma certa criatividade, uma capacidade de inventar-se diferente de si em momentos vindouros na sua vida. Rafaela, um abraço imaginário, mas também simbólico e real para você. Quem quiser continuar recebendo Falando Nisso, clique no Aqueronta Movemo e receba mais Falando Nisso na sua casa.